aí, galera? Alguém de vocês já se perguntou como andar pelas paredes? Não? Então tá perdendo tempo e aqui é a sua oportunidade de saber um pouquinho sobre essa capacidade incrível que as lagartixas andam por aí. Eu fui pedir uma ajuda delas. Bom, eu não sei vocês, eu já fiquei pensando o que poderia ter nas patinhas das lagartixas. Acho que deve ser um monte de microventosas que elas juntas conseguem ficar grudadas na parede, né? Aí eu fui procurar umas imagens de microscópio das pontas dos dedos da lagartixa. E o que eu encontrei foi isso aqui. Elas são chamadas de setas e tem cerca de 1/10 da espessura de um fio de cabelo. Minúsculo. Tipo meu tamanho. Aí eu, caramba, isso não parece uma ventosa. Não acho que eu não tô certa, né? Dá uma olhada, elas são arredondadas e tal, apesar de ter muitas, né? Aí eu, certo, se não são ventosas, então talvez seja uma cola, deve sair algum fluido que gruda na parede. E o que eu encontrei foi algo muito mais interessante que isso. Bom, pelo menos pra mim, né, gente? Eu vou convencer vocês disso, então vem dar uma olhada, vem comigo. O que essas setas fazem é que elas têm uma habilidade muito interessante chamada de dipolo induzido. Mas, oi? Alguém já ouviu falar disso? Se sim, não, anota aí. Para começar, o que a gente tem que lembrar são sobre interações de cargas simples, positivo e negativo. Quem já nunca ouviu falar que os iguais se afastam enquanto os opostos se atraem? É exatamente isso que acontece com as cargas. Da mesma forma que ímãs de geladeiras. Quando você tem polos iguais, polo norte com polo norte, o ímã ele se afasta, cria aquela força que afasta. Enquanto com os polos opostos, há uma atração entre os ímãs. Um exemplo disso a gente pode ver mesmo em moléculas neutras. Né? Eu coloquei um modelo aqui pra gente, é uma molécula neutra. Então vamos imaginar que essa molécula neutra, na verdade ela é neutra porque ela tem duas cargas. Ela tem uma carga positiva que está anulando uma carga negativa. A soma dá zero, então ela é neutra. Mas o que a gente tem na verdade aqui são dipolos. É um nome bem óbvio, né? De dois polos, duas cargas. Isso sim pode acontecer numa molécula de oxigênio, do ar que a gente respira. E como que isso aconteceria? Eu não sei se vocês sabem, mas o O2 ele tem 2 átomos de oxigênio. Eles são, a princípio, iguais. Um não é mais positivo que o outro. Eles são iguais, isentões aí, bem de boa. E o que todas as moléculas têm, inclusive o nosso oxigênio, são nuvens de elétrons. Os elétrons, eles são partículas muito pequenas, que a gente chama de partículas subatômicas, e eles ficam em volta dos átomos e eles têm uma carga negativa, né? E eles funcionam como uma nuvem mesmo. Quando eles ficam próximos de uma carga positiva, eles são atraídos por essa carga positiva, certo? Os opostos se atraem. Então funciona como mais ou menos uma flor que ela atrai um enxame de abelhas. E o que acontece? Quando essas abelhas enxergam a flor, após um tempo, elas se sentem atraídas por essa flor. E aí, o enxame ele fica mais perto da flor, deixando uma extremidade com menos abelhas. Isso acontece exatamente igual aos elétrons. Você tem uma carga positiva, representada pela flor, que atrai esses elétrons para um lado só da molécula. E nesse momento, você tem um lado com uma densidade de elétrons muito maior, gerando uma carga negativa, e deixando a outra extremidade muito mais positiva, porque ela tem menos elétrons. O que a gente viu aqui é um efeito chamado de dipolo induzido, da onde nós passamos de uma molécula completamente neutra para uma molécula com polos bem definidos, com dipolos. E é isso que essas setas fazem. Elas pegam as cargas da parede. A parede ela é neutra, mas ela tem cargas positivas e negativas. E induzem essas cargas se aderindo às paredes por forças de atração de cargas. Sem cola, gente. Sem cola. São cargas. Isso é lindo. E como que elas
elas não caem ou conseguem se mexer, pra elas não grudarem pra sempre na parede. O que a gente tem é o embate entre as cargas, entre as atrações de cargas e a boa e velha gravidade puxando pra baixo. Quer ver um exemplo bem bacana sobre isso? A gente pode ter um copo que ele adere e gruda, né, numa superfície plana apenas com água. Não é cola. E o que nós temos aí? Nós temos essas atrações eletrostáticas. O que a gente tem são moléculas de água que estão tocando a extremidade do copo e se ligando, né, por essa atração entre cargas com as moléculas de água que estão tocando o prato. Então, o que a gente cria é uma relação entre o peso do material com a quantidade de setas que você tem, ou seja, no caso do exemplo da água, a área de água que a gente tem, que é muito parecido com a ideia da área das setas, da lagartixa. Isso é tão importante que quanto mais pesado o animal, mais setas ele vai precisar ter no corpo. Uma mosca não precisa nem de 1% do corpo coberto com essas pequenas setas, enquanto uma aranha precisa de cerca de 1% do seu corpo. Já a lagartixa mais gordinha, ela precisa de 4% da área do seu corpo para isso. E o nosso bom e velho amigo da vizinhança? Bom, será que seria possível um Homem-Aranha? O que ele precisaria seria estar coberto com cerca de 40% do corpo. Isso considerando um Peter Parker de 80 quilos. Pô, Natália, então Homem-Aranha é uma mentira. Não gostei. Gente, pode ser que sim, mas pode ser que não. O ser humano tá aí faz tempo. A gente nunca precisou de asas pra voar. Mesmo que no começo a gente tenha tido um pouco de dificuldade, alguns aviões tenham explodido por aí, mas tá funcionando. O que importa é que a gente precisa estudar a ciência envolvida por trás da natureza e dela conseguir desvendar como isso funciona e criar materiais que permitam que a gente replique algumas coisas da natureza. Isso foi o caso de um grupo de engenheiros da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles desenvolveram umas placas que elas funcionam como um adesivo a seco e replicam a habilidade das setas das lagartixas, sendo que cada uma dessas placas aguenta mais ou menos uns 20 quilos. E aí 4 delas permitiu que o nosso Homem-Aranha Teste aí estivesse participando. Muito parecido com aquelas luvas que o Ethan Hunt usou para escalar o prédio lá em Dubai. Então é isso, gente. Talvez o Homem-Aranha não está tão longe não da gente. E olha que a gente nem precisou de uma aranha radioativa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mais dúvidas, sugestões sobre temas e comentários podem colocar aqui embaixo. A gente te espera numa próxima oportunidade. Tchau!